Aleluia. Deus já tem falado, podemos sentir a presença gloriosa do Senhor. E essa noite Deus continuará falando. Então, neste momento, conscientes, conecte no trono da graça, irmãos. Continue conectado. Deixa toda a preocupação, toda a ansiedade de lado, lá fora. Que possamos, sempre eu costumo dizer, ser terra boa esta noite. Que a palavra de Deus possa ficar gravada, irmãos, entronizada dentro do nosso coração. Convido aqui a diaconisa Thaís, que vai ser o canal de bênção para as nossas vidas esta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Queria aproveitar os irmãos que estão de pé, abrir a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 22. Se quiser projetar ali para a gente, capítulo 22. E o verso 11. Apocalipse, capítulo 22, e o verso 11. Vou fazer o seguinte, irmãos, para a gente compreender, uma compreensão melhor, vou frisar o 11, mas vamos ler a partir do verso 6, por favor. Bom, vamos ler. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Meus irmãos, pode ler. Eis depresto vem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me, não selles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça justiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. O verso 12, para a gente encerrar a leitura. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? Queridos irmãos, podem tomar assento, glorificando e exaltando o nome de Jesus, que está aqui entre nós. Louvado seja o nome de Jesus. Foi-me dada essa responsabilidade, e é com temor e tremor que eu estou diante do Senhor e diante da igreja. E eu confesso aos irmãos que, os irmãos sabem, a gente é comunicado antes, com antecedência, o dia que você vai ministrar. E toda a palavra que eu estava no coração para ministrar, pastor Giovanni, na lição, no ensino anterior, ele usou todas elas. Eu falei assim, louvado seja o nome de Jesus. Visto que, irmãos, nós não estamos aqui na igreja, a igreja não é palco, a igreja não é lugar de competição, não é lugar de ver quem prega melhor, de quem sabe mais, Não é nada disso. Mas eu queria passar algo para os irmãos que não tivesse sido ainda falado. Mas todos os textos que na minha mente, existia, foram ministrados na quarta-feira passada. E a gente, o que a gente faz? A gente vai para o joelho. E o Senhor ministrou ao meu coração, amados, essa passagem, esse texto. Pode parecer um texto estranho,
Eu já me questionei várias vezes neste texto, mas aqui o Senhor revelou algo ao meu coração e é o que eu quero compartilhar com os irmãos. O livro de Apocalipse é um livro muitas vezes temido, né? Muitas pessoas têm medo de ler, de meditar, porque ele tem alguns assuntos de difícil entendimento. Porque diferente de outros livros da Bíblia, livros históricos, se você ler e conhecer um pouco da história, você entende o que está acontecendo. O livro de Salmos, né, são orações, você lê, você compreende, a pessoa estava aflita, ela orou e ela foi atendida. Né, o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, de Gênesis até o Deuteronômio, conta a história, né, do povo de Israel. Então você lê, você compreende. Você tendo, né, um português básico, você consegue compreender. Mas Apocalipse, ele é um livro misterioso, é um livro glorioso, porque ao mesmo tempo que ele trata do passado, ele trata do presente e ele trata do futuro. No mesmo texto existem situações que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que ainda vão acontecer. E você só compreende o livro de Apocalipse se você estiver com a vida em comunhão com o Espírito Santo. E o Senhor me deu essa passagem. Irmãos, eu sei que eu não preciso provar nada para ninguém, né? Mas o Espírito Santo bradou no meu coração, na minha mente, esse versículo. Eu falei, meu Deus, onde está esse versículo? Eu sei que é em Apocalipse, mas não lembrava onde. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça. E quem é santo, seja santificado ainda. E eu comecei a questionar, eu falei, Espírito Santo, não era para... Né, a Bíblia não tem erro, irmãos. Não existe erro na Bíblia. Mas eu fiquei pensando, falei, não era para nesse texto. Está dizendo assim, ó, quem é injusto, deixe de fazer a injustiça, né? Volte-se para Deus. Aquele que está sujo, se limpe, se lave, se purifique. Não era essa a mensagem que, né, ao nosso ver, pela lógica, era para ser passada. E eu fiquei questionando, porque aqui, mas um anjo aparece e diz essas palavras para João, né, para escrever essas palavras para ficar para nós. E ele continua dizendo, porém, aquele que é justo, seja justificado ainda, continue sendo justo. E aquele que é santo, seja santificado ainda. E eu comecei a questionar e a meditar nesse versículo. O Senhor falou no meu coração, sabe o que Deus estava dizendo aqui? Que Deus, ele respeita. Deus respeita a decisão do homem. Se você escolher trilhar um caminho santo, o Senhor, ele vai te abençoar, conforme o nosso irmão Diácono Delfino já testemunhou aqui, já me antecedeu, foi o que o Senhor colocou no meu coração. Mas se o homem, né, não vou dizer você, porque você está aqui, eu creio que você quer ser santificado, você quer, né, a presença de Deus, mas se o homem escolher trilhar por caminhos que não adoram, que não agradam a Deus, Deus respeita essa decisão. Era isso que o Espírito Santo estava dizendo. Aquele que está sujo, quer se sujar, se suje. Continua no caminho sem o Senhor. Sabe, porém, que ficará de fora da cidade santa, louvado seja o nome de Jesus. Há uma escolha. E nós vemos aqui que nós já ouvimos, né, nas lições anteriores a respeito de santidade, né, o que é santidade, o que é ser santo, que é uma vida separada para Deus. Mas o Senhor ministrava no meu coração que, diante desse texto, aquele que é santo, seja santificado ainda. Sabe, mas o que nós aprendemos aqui? Que a santidade, ela é um processo, que ela teve um começo, ela vai ter um fim, mas não é aqui. Né? A santidade, a santificação, ela é diária, ela é um processo que ela começou na nossa vida, né? Na vida daquele que é simplesmente um irmão em Cristo, na vida daquele que é obreiro, que é diácono, que é presbítero, que é pastor. Mas Deus, ele diz assim, ó, você que é santo, você que tem que trilhar no caminho santo, santifique-se ainda. Ou seja, nós não alcançamos o nível que agrade a Deus totalmente. Né? Nós precisamos andar em santidade. A Bíblia diz também em 1 Coríntios capítulo 10, o verso 12,
Aquele que cuida estar em pé, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Em outro texto, a Bíblia diz: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o Senhor ministrava meu coração que nós somos povo seu, povo santo, sacerdócio santo. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Olha o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. A Bíblia diz que Jesus, em João, Evangelho de João capítulo 1, verso 12, diz que Jesus veio para o que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Agora, 1 Pedro capítulo 2, 9. Olha o que a palavra de Deus diz a nosso respeito, ao meu respeito e ao seu respeito. Você que está aqui nessa noite, que aceitou Jesus, que tem o Senhor como o teu Salvador, olha o que a palavra de Deus diz. 1 Pedro capítulo 2 e o verso 9. Eu podia citar aqui para os irmãos, mas é interessante a gente ler. Olha o que Deus diz a respeito de nós. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, nós precisamos entender de uma vez por todas quem nós somos. O que nós somos para Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo na terra, representantes de Cristo na terra. Só tem embaixador quem tem um reino. Você é embaixador, você é sacerdote, você é nação santa. Nós somos o povo eleito e escolhido de Deus. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Aí nós vamos parar de ficar batendo cabeça e ficando dando brecha para o pecado. Quando nós entendemos, queridos, quem nós somos diante de Deus, fica mais fácil renunciar o pecado que tão de perto nos rodeia e nos tenta. Nós precisamos entender quem nós somos. Aleluia, você é escolhido, você é escolhida de Deus. A Bíblia diz que Deus, quando chama Jeremias, lá no capítulo 1, versículo 5, ele diz para Jeremias assim: olha, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te santifiquei e te dei por profeta às nações. Sabe, querido, antes de você ser formado no ventre materno, o Senhor, Ele já te santificou, o Senhor, Ele já te escolheu, o Senhor, Ele nos escolheu. Nós olhamos aqui, o Senhor me dava uma revelação a respeito do sacerdote. O sacerdote no Antigo Testamento, queridos, ele vivia uma vida consagrada a Deus. A vida dele não era comum, a vida dele era diferente. E aqui a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa. Como será que nós temos vivido a nossa vida diária, o nosso cotidiano? A Bíblia diz assim, que além das vestes, além de todo um ritual que o sacerdote ele passava, ele precisava fazer, Deus dá uma ordem dele usar na sua testa, com uma fita gravada, numa lâmina de ouro, escrita: santidade ao Senhor. Você é povo exclusivo, você precisa transpassar santidade, transpassar o poder de Deus. Quando nós andamos em santidade, querido, quando nós andamos agradando ao Senhor, em comunhão com o Senhor, é impossível que não haja uma transformação na nossa vida. Transforma o nosso falar, transforma o nosso olhar, transforma o nosso pensar, transforma a nossa maneira de vestir. Eu me lembro que quando eu vim para o Senhor, quando eu comecei a caminhar com o Senhor, eu fui num culto, um culto num lar, estava um povo reunido adorando a Deus. E eu lembro que uma irmãzinha veio, ela veio marchando em minha direção, e ela veio marchando cheia do poder de Deus. E eu falei: o que é isso? Não conhecia nada daquilo. E ela veio na minha direção.
E ela me pegou pela mão, eu lembro disso como se fosse vamos falar como se fosse hoje, né? Já faz pelo menos 16 anos. Me pegou pela mão, me colocou em pé e falou assim: olha, filha, como eu troco as suas vestes hoje. Irmãos, eu senti ali, desceu um bálsamo na minha vida, como se derramasse uma água morna na minha cabeça. E aquela água me lavava, mas parecia que a água entrava por dentro e por fora, é algo glorioso que eu senti. E eu vim embora daquele culto, eu andava na rua, irmãos, eu olhava para mim, eu me via vestida de branco, eu não enxergava a roupa que eu estava vestindo. Você pode não acreditar nisso, irmãos, eu estou contando algo que eu vivi, não é algo que ninguém me contou, é algo que eu vivi, e o Senhor, Ele quer dar experiências assim para você. E eu cheguei em casa, irmãos, aquelas roupas que não glorificavam a Deus, eu passei a tesoura, blusa que as costas tudo de fora, trançada, blusa decotada, eu falei, não serve para mim, não serve para ninguém. Eu passei a tesoura em tudo. Então entenda, mas quando você tem um encontro real com o Senhor, né, quando a pessoa tem um encontro real com o Senhor, ela passa pelo novo nascimento, você não precisa ficar brigando a respeito de veste, a respeito da conversa, a respeito disso, daquilo, porque o Espírito Santo, ele faz a obra na vida daquele que se entrega a Jesus. Mas sabe qual que é o nosso problema, mas? O nosso problema é que a gente quer fazer as coisas da nossa maneira. A gente quer converter as pessoas do nosso jeito, sem poder de Deus, sem oração. Quer ver, irmãos? É difícil alguém hoje pagar um preço de jejum e oração pela vida de alguém. Você se humilhar e orar e interceder e pagar um preço, Senhor, salva e transforma aquela vida, Jesus, assim como o Senhor transformou a mim. Difícil alguém fazer isso, irmãos. Mas vê a pessoa no pecado logo a ponto de mas também... Irmãos, é tempo de nós entendermos que quem faz a obra é o Senhor. O Senhor bradou no meu coração, amados, que nós precisamos pagar um preço de oração e jejum, não só por nós, mas para que haja salvação no nosso meio. Aleluia. Mas o nosso problema é que nós estamos com os nossos olhos embaçados. A Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e nós somos mestres em examinar o outro. Ah, você viu fulano? Ah, você viu ciclano? Ao ponto de que nós precisamos olhar para nós, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer melhor. A Bíblia diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. A Bíblia também diz, mas em Romanos capítulo 8, verso 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia também diz lá em 2 Reis, capítulo 4, e o verso 9, se eu não me engano, que a sunamita, ela observa o homem de Deus, Eliseu, e ela diz assim: eis que eu tenho observado que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Ela não fala simplesmente que ele era um homem de Deus, mas ela fala, olha, ele era um santo homem de Deus. Queridos, que testemunho nós temos dado por onde nós temos passado. Aleluia. Existem pessoas nos observando. De repente você pode dizer assim: ah, não, mas ninguém olha para mim. Não, olha sim, irmãos, nós precisamos dar testemunho. O que tem dito de nós? A Bíblia diz assim, que há uma luta constante entre a carne e o Espírito. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas antes disso ele vai dizendo assim: olha, o que eu quero fazer, eu não faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Aleluia. Santidade, ela é um processo. Não é fácil renunciar ao pecado, mas não é fácil você dizer não a muitas coisas, mas só que há um caminho glorioso. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia fala assim, ó, em Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aleluia. Vai falar sobre a luta da carne e do Espírito. Falar sobre santidade, amados, é algo glorioso.
Mas é bem extenso, dá assunto para mais de mês. O apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas assim, ó, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Concupiscência parece uma palavra estranha, né? Mas é os desejos da carne, a vontade da carne. Esse é o segredo, amados. Você andar em espírito. Como eu ando em espírito? Como eu mortifico a minha carne? Como eu consigo, né, vencer o pecado? É andando em espírito. É pedindo, Senhor, não deixe a minha carne dominar, não deixe as minhas vontades, não deixe as minhas razões. A gente anda cheio de razão. A gente anda cheio de autodefesa, né? A pessoa vem, você já tem resposta para tudo, você está armado. Se desarme, entra na presença de Deus, porque não é o nosso esforço. O Senhor falava comigo, não é o teu jejum, não é a tua oração, não é o tempo que você passa na minha presença, mas é eu quem santifico, louvado seja o nome de Deus. Sabe, amadas, às vezes nós nos julgamos melhores do que os outros porque oramos. Nos julgamos melhores do que os outros porque conhecemos a palavra de Deus. Amado, você que conhece, você será mais cobrado. Nós que conhecemos um pouquinho a mais, que seja um pouquinho, você vai ser mais cobrado. Aleluia. Nós precisamos rever os nossos conceitos de santidade. Tem muita gente que acha que é santo. Tem muita gente que acha que está agradando a Deus. Mas sabe, amados, aquele que realmente tem se santificado, tem agradado a Deus, ele não perde a alma, ele ganha a alma. Há muitos que batem no peito e se consideram santos, se consideram grandes diante de Deus, mas têm perdido almas para Jesus. A Bíblia diz assim, que aquele que ganha a alma, sábio é. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe, amados, como tudo começa? Começa quando nós levantamos a nossa mão para Jesus. E quando passamos pelo novo nascimento, a Bíblia diz assim, necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Vamos ver lá, Evangelho de João, capítulo 3 e o verso 6. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 3 ao 6. Só consegue ser santo, só consegue se santificar quem passa pela experiência do novo nascimento, ou seja, quem nasceu de novo. Olha lá, Jesus respondeu para Nicodemos. Jesus respondeu e disse, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe, pois, Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É necessário nascer da água e do Espírito para conseguir entrar, participar do reino de Deus. Não existe santidade fora da presença do Eterno. Não existe esforço humano que promova a santidade. Quem santifica é Jesus, e aquele que santifica está aqui, queridos, de braços abertos. A Bíblia diz que com os olhos como chama de fogo, contemplando o teu pensar, o teu levantar. Aleluia. E ele diz assim, olha, eis que presto venho. Eu confesso que eu estava meditando nessa passagem e o Senhor acendeu uma chama no meu coração, algo glorioso em casa. E aí em seguida, enquanto eu estava meditando, né, não estava nem anotando, que nem anotar, eu achei que eu ia conseguir. A gente recebe um louvor, né, do Círculo de Oração das Irmãs, que vai ser tema do Congresso das Irmãs, dia 23 de outubro.
Eu falei, Senhor, o Senhor é maravilhoso. As irmãs que receberam louvor vai, entender o que eu estou falando, para não deixar os irmãos curiosos. Um dos louvores lá é santifica. Santifica a igreja porque está chegando o fim. E o Senhor havia me dado esse versículo, eis que presto venho. Mas nunca se ouviu tantos acontecimentos indicando a proximidade, ou seja, a brevidade da vinda do Senhor Jesus. Só os irmãos que não estão acompanhando os noticiários, eu não gosto muito de jornal, mas de vez em quando a gente assiste, né? O que está acontecendo no Haiti, o que está acontecendo na Itália. O país mal se recuperou e já veio outro desastre. O calor intenso na Itália provocando incêndios alarmantes, terremoto em vários lugares, a frieza espiritual, projeto de lei querendo destruir as famílias da igreja. Quantas coisas, mas o que mais falta para nós alertarmos e tomarmos a posição de santos, de eleitos de Deus, de amados de Deus? Sabe o que mais entristece, queridos? Sabe o que mais entristece? Não é as pessoas que estão lá fora, as que não conhecem, mas os crentes em Jesus, os crentes na palavra, os conhecedores, não vou dizer crentes, mas conhecedores da palavra, vivendo como se Jesus não fosse voltar, vivendo como se o Senhor não tivesse prometido. Aí o Senhor ministrava no meu coração. Será que é possível a gente viver sem pecar? Sendo que nós estamos falando de santidade, irmãos. A Bíblia diz em Provérbios 20, verso 9, quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Um outro texto diz que, Eclesiastes capítulo 7, verso 20, porque não há um justo sequer sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Porém, amados, a Bíblia diz, João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, queridos, que é a verdade, ela nos liberta do poder do pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você pode até errar, mas na tentativa de acertar, puxa vida, errei. Aí o que eu faço? Eu corro para os pés de Jesus. Jesus, me perdoa. Eu não queria, mas eu fiz. Eu não queria falar, mas eu falei. Eu não queria magoar, mas eu magoei. Senhor, eu não queria mentir, mas a circunstância foi tão assim, eu menti. Me perdoa, Senhor. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Dá perdão de Deus para nós. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós não somos melhores nem piores, mas nós entendemos que o Senhor é quem nos perdoa, é o Senhor quem nos santifica. Louvado seja o nome de Jesus. 1 João capítulo 3, o verso 6. Esse eu encontro. 1 João capítulo 3, verso 6 diz assim, olha, qualquer que permanece nele, em Jesus, não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Amados, aquele que vive pecando, mesmo pecado, vive uma vida pecaminosa, não conheceu a Jesus. Precisa ter um encontro com Ele, precisa vê-lo face a face. Louvado seja o nome de Jesus. Eu lembro que na primeira experiência espiritual minha com o Senhor me pôs no chão. Não foi meninice, não foi carnalidade, mas eu sentia que eu fazia assim, ó. O chão foi sumindo, de repente eu estava no chão, deitado.
E o servo de Deus que orou por mim, ele me pegou pelas mãos assim, olha, eis que eu te ponho em pé e nunca mais tu será a mesma. Amado, daquele dia em diante, minha vida nunca mais foi a mesma. Porque acendeu uma chama no meu coração, uma sede por Deus no meu coração, que outrora não havia. O Senhor quem colocou essa sede no coração, e essa sede, ela existe até hoje. Sede do quê, amado? Sede da presença de Deus. Eu não consigo imaginar a minha vida sem o Senhor. E é isso que o Senhor Ele quer para você, é isso que o Senhor Ele quer para nós. E aí então a gente vai se esforçando para deixar aquilo que desagrada ao Senhor. Poderia entrar aqui e falar, mas o tempo é curto. Quem sabe o próximo irmão que for falar sobre santidade? Santidade no falar, podia falar sobre santidade no pensar, sobre santidade no agir. Mas não foi isso que o Senhor ministrou ao meu coração. O Senhor colocava no meu coração que quem santifica é Jesus. Por que Ele tem esse poder de santificar? Porque Ele já pagou um preço lá atrás. A Bíblia diz que de ano em ano o sacerdote oferecia um sacrifício pelo povo. E aquele que havia pecado participava ali do sacrifício. Um animal, ele era morto. Só que aquele sacrifício ele não tinha e não teve o poder de tirar o pecado do homem. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles comemoravam o pecado, porque não tinha o poder de tirar. Mas Jesus, Ele se entregou como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E de uma vez por todas, tirou o pecado do mundo. Por isso João fala de Jesus, quando Jesus vai se aproximando. Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Jesus começou uma boa obra na minha vida. Jesus começou uma boa obra na sua vida, que Ele dizia, ela há de terminar. Quero encerrar essa palavra. Tinha alguns outros versículos para a gente ler, mas eu quero encerrar lendo com os irmãos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso 23. Aleluia. Aleluia. Olha o que a palavra de Deus diz para mim e para você. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Aquele que é santo, santifique-se ainda, porque eis que presto venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Amados, por mais que você ore pela sua esposa, por mais que você ore pelo seu filho, por mais que você ore pelo seu esposo, salvação, santificação é individual. A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Agora isso não te isenta de ser um bom marido, não te isenta de ser uma boa esposa, de ser um bom filho, de ser exemplo de homem e de mulher de Deus, que é o que essa geração de hoje precisa. Perdeu-se o brilho, o exemplo de santidade. As coisas estão de qualquer maneira. Mas é um tempo que o Senhor está levantando servos e servas santificados, que têm prazer em estar na presença, para fazer a diferença nos dias de hoje. A Bíblia diz que Deus fala para Abraão
Lá em Gênesis capítulo 17, no verso 1 e 2, se eu não me engano, fala assim: olha, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não existe perfeição, queridos. Eu volto a dizer, não existe perfeição, não existe santidade fora da presença do Senhor. Amém, queridos? Anseie pela presença, busque a presença, busque ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz para nós, em Efésios capítulo 5, verso 18: não vos embriagueis com vinho, mas seja cheio do Espírito Santo. Que você possa receber essa palavra no seu coração, amém, queridos? Que é com temor e tremor que eu digo aos irmãos: santifique-se, se separe para Deus, se consagre para Deus, porque Deus há de fazer grandes coisas no nosso meio. E se você está se separando, você está se consagrando, você vai ver grandes milagres que o Senhor vai fazer no nosso meio, em nome de Jesus. Graças a Deus. Os irmãos querem receber essa palavra? Amém, graças a Deus.